comecei a ponderar num assunto do Senhor, aquele hino me trouxe uma convicção, um diálogo com o Senhor, né? Não sei se convicção é a palavra certa. E agora, quando eu estava orando, me veio à memória a questão do apóstolo Paulo ali. E como é comum nós fazermos julgamento na expectativa dos acontecimentos externos ao nosso redor, né? Tanto do julgamento das outras pessoas, de um resultado que a gente espera, né? Tipo, eu espero um salário. Então, você espera um salário X, eu preciso de um trabalho que dê esse salário X. Então, a gente começa a fazer as conjecturas, os cálculos para chegar nesse trabalho, porque no âmbito natural das coisas é assim que vai funcionar. E até o que é natural, o Senhor, ele quer que nós... Isso é difícil de falar, porque a gente está nós estamos muito além da maioria de nós, do corpo de Cristo, e muito atrasado de onde deveríamos estar. Olha só a situação. Nós estamos muito além. É igual um adulto PhD em tudo for falar com a criança um assunto que, tipo, não tem como, né? Mas, ao mesmo tempo, tem outros muito mais acima que ele também fica meio perdido na compreensão das coisas, né? Mas tudo nós temos que entregar para o Senhor no coração, não na memória. A gente entrega na memória. O cérebro, ele aprendeu que a gente não deve falar tal coisa, a gente não deve sentir tal coisa, a gente não deve pensar tal coisa. O cérebro aprendeu. Mas isso se tornar uma realidade no nosso coração é outra questão. E precisa ser real no nosso coração. Tudo à nossa volta precisa ser real. O Senhor quer que a gente tenha nas mãos dele tudo, inclusive o suprimento das nossas necessidades, que é o básico, né? Às vezes não é o caminho que a gente entendeu, o cálculo que a gente entendeu. Bom, vou dar um exemplo agora que me veio à memória de Jacó. Jacó, ele pensou, vou trabalhar assim, vou ganhar para sustentar minha família. Aí Labão foi lá e enganou ele. Foi lá e enganou ele. Aí Labão falou, não, só as que nascer salpicada e malhada. Aí Jacó não decidiu mais nada. Por quê? Porque tudo ele decidia do jeito dele. Ele foi lá, convenceu o irmão a vender o direito à primogenitura. O irmão vendeu, ele conseguiu o que ele queria. A gente não consegue o carro? Consegue. A gente não consegue o casamento? Consegue. Mas como? O irmão já botou a gravar ou não? Já sim, tá gravando já. Que só aparece quando... o da Ana não fala. Tá. Então o Jacó, ele conseguiu tudo que ele queria. Ele enganou o irmão e conseguiu a mãe dele, conveniente, né, com ele, foi lá e disse para ele enganar o pai, enganou o pai e ele conseguiu o direito da primogenitura. Ele quis casar com a Raquel, ele conseguiu casar com a Raquel. Então, tudo que ele queria, ele conseguiu, mas chegou um tempo que o preço que ele pagou por isso não compensou o estresse que isso gerou na vida dele. Então, ele desistiu, ele deixou o Senhor a partir daquele momento, já iniciou o processo lá quando ele vai erigir lá um altar, uma pedra, transforma uma pedra em altar, né? E agora não, agora ele precisa sustentar a família, ele precisa sair de deixar Labão, que é o seu sogro, embora, ele deixa Deus orientar ele. Então ele não segue o curso profissionalizante natural, né? Aí Deus diz, pega, faz umas listras lá que vai nascer só cabra salpicada. E quantas vezes a gente vai tentar assim sobressair numa profissão e tem alguém igual Labão nos enganando? Quantas vezes? Só que às vezes a gente é mais inteligente e a gente sobressai aquele engano e tem a prosperidade. Como Jacó sobressaiu a Saul, porque ele era mais inteligente. Saul era mais primitivo. E Jacó... Esaú, eu estou falando Saul, né? Mas é Esaú, perdão, me corrigir aqui.
Eu queria dizer Esaú, eu falei Saul, eu acho. Não, depois eu vou ouvir, mas... Saul, ele era mais bruto, instintivo, né? E Esaú. Jacó... Esaú? Esaú. E Jacó mais inteligente, né? Então, Jacó sobressaía a Esaú e ganhava o que queria. Mas lá na frente, que arrependimento. Então, ele deixou Deus ensinar ele. Meu sogro me enganou, eu não vou ser mais inteligente que o meu sogro. Deus, o que eu faço? E Deus orientou ele. E cada golpe que Labão tentava aplicar em Jacó, Deus dava orientação e Jacó seguia. Então, é comum nós sermos assim também. A gente quer a ajuda de Deus quando? Quando a nossa inteligência falhou. Não é antes da inteligência falhar. Então, eu faço esse cálculo, se eu trabalhar aqui, acolá, se eu fizer isso, vai dar certo e tal. E aí a gente até tem o que queria, a gente usufrui daquele prazer ali. Só que, como Deus não permitiu, não era do agrado dele, como ele sabe que esse prazer tem um enganador lá na frente, e ele queria nos livrar, se a gente o consultasse, fizesse a vontade dele, só que a gente não quer consultar, a gente nem ora a respeito. A gente ora aquela oração falsa, né? Ô Deus abençoe, amém. Já estou dando amém para nem ouvir o que Deus vai me falar. Que eu quero que seja do meu jeito, né? Porque eu acho que é melhor. Não é que Deus não saiba, é que Deus tem tanto compromisso, né, irmãos? Imagina, olha a agenda de Deus, ele está com a guerra lá na Ucrânia, agora ele vai estar preocupado aí se eu vou salpicar ali, arriscar uma vara, se meu sogro vai... O que Deus está preocupado com a guerra lá na Ucrânia? Então a gente tem vários subterfúgios para fugir da orientação de Deus naquilo que a gente precisa, né? Não o que a gente quer, a gente julga que o que a gente quer é o que a gente precisa, e não é. E aí a gente chega aonde a gente chegou. Aí a gente chega nos resultados que a igreja hoje está, né? Muitos estão ainda que nem Jacó, dando testemunho. Ô pastor, olha aí, ó, Deus me abençoou. Meu irmão me deu a primogenitura, Deus me honrou sobre o meu irmão. Meu irmão era mau, não ia valorizar. E ainda a gente faz tudo contrário à vontade de Deus, ainda dá testemunho usando o nome de Deus, dizendo que foi Deus que nos deu, né? Eu lembrava de um irmão que eu até citei lá no grupo, lá, que o Ronaldo comentou aqui quinta-feira, eu acho, mas eu não lembrava que o Ronaldo conhecia o irmão. Ele fazia isso, ele pedia para Deus uma varoa, mas Deus não queria naquele momento. E ele achou uma e deu o testemunho que era a bênção de Deus. Mas não foi, irmão, não foi a bênção de Deus. E hoje eu vi aquele irmão, eu chegava nele, ô irmão, e ele que me ganhou para Jesus, ele falava do Senhor Jesus para mim, né? E eu criei, daí através, Deus usou ele para... Eu falava, ô irmão, como é que tá? E ele lá sempre amoadinho, e o Ronaldo está lembrando dele. E eu, que houve, irmão? Aí eu nunca esqueço que ele me disse, quando tu casar, tu vai entender. Meus irmãos, não era para ser assim, irmãos. Era para nós casar, comprar, vender, perder tudo, pegar fogo na casa, pegar fogo no corpo, e nós tá morrendo queimado com o mesmo vigor, irmãos. Não é o que deu certo, o que deu errado, é a ausência do Senhor. É a ausência. Era a ausência do Senhor nele. Ele achava que era o casamento, mas não era, era a ausência do Senhor. Mas por que a ausência do Senhor? Porque ele sabe que ele contraiu aquilo ali se é a vontade do Senhor. Então, eu estava ouvindo esse hino lá, que a Daiane estava escutando, e começou a me vir um histórico passado, assim, dos irmãos que eu conheci, que hoje eu não vejo mais, nem sei como estão, né? Como estão, e meu histórico, e hoje eu olhando os irmãos, vendo eles indo para o mesmo caminho, né? E não tem o que fazer, porque eles estão que nem Jacó, eles acham que sabem o caminho. Então, é só quando a coxa for quebrada, ou o sogro enganar, é só quando eles estiver comendo a lavagem dos porcos, eles vêm com aquela cara de tacho, né? Pedindo perdão, mas não porque viram ali no momento das ações ali, é porque não tem mais o que agir, não tem mais o que fazer.
e que o Senhor nos ajude a não chegar nesse estágio, né? Que a glória do Senhor brilhe em nós, não pelo que temos ou deixamos de ter, pelo que supostamente perdemos. É um baita de um livramento e a gente acha que está perdendo alguma coisa, mas não é, irmãos. Só que é difícil, irmãos, é difícil. Mas me veio dois textos. Um me veio à mente quando eu cheguei aqui, né? Estava pensando em outras coisas e me veio, então não julgo ser uma busca das minhas emoções por qualquer coisa, né? E outro, quando eu estava orando, o Senhor me trouxe texto, né? Então eu quero ler esses dois textos. Um não vou lembrar agora, eu acho que é Atos capítulo de número 17, mas daí o irmão pode achar. E o outro é Gênesis, né? Mas vamos ler Gênesis primeiro, depois nós achamos lá em Atos. Eu acho que capítulo 17. O de Gênesis. Atos fala o quê, irmão? É qual É, parte de Atos? quando o apóstolo Paulo ele é picado pela víbora, né? Quando o navio afunda lá. Eu acho que é Atos capítulo 17, na viagem que ele... 28. Oi? Atos 28. Bem pertinho. Errei assim por quase do lado. Gênesis, capítulo Gênesis, eu também vou ter que achar aqui, eu lembro do texto. Eu acho que é Parte. capítulo... Que diz? Não, já achei aqui, irmão. É que a minha não tem título, né? Daí fica... É Gênesis, capítulo de número 2. Eu vou ler o capítulo 1 todo, para ficar mais claro. E no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, e viu Deus que isso era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Verso 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. Assim foi. E Deus chamou ao firmamento o céu, e houve tarde e manhã, segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas sobre o céu, em um lugar, e apareça a terra seca. E assim o foi. E chamou Deus a terra seca, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus, deixa a terra trazer a relva, e erva produzindo semente, e árvore frutífera, produzindo fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma, sobre a terra. E assim o foi. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente, segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom, e houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus, haja luzes no firmamento do céu, para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e por dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim o foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, a luz menor para governar a noite. E ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra, para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom, e houve a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus, produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda a ave alada, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares,
e multiplique-se as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra criaturas viventes, segundo as suas espécies, gado e seres rastejantes, e animais da terra, segundo a sua espécie. E assim o foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes que estejam sobre a terra. E assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: sede frutífero, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto, de uma árvore que produz semente, vos será para mantimento. E todo animal da terra, e toda a ave do céu, e cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva para alimento. E assim o foi. E Deus viu todas essas coisas que ele havia feito, e que tudo era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Irmãos, texto um pouquinho longo, né? Que até eu perdi toda a linha de raciocínio que eu tinha na mente antes de começar o texto. Mas entendo que o senhor ele vai construindo novamente o que ele tiver interesse. Deus, ele, para receber o homem na terra, para criar o homem na terra, ele preparou a terra para receber o homem. A terra nem existia. É igual um casal que pretende ter um filho, né? Antes do filho existir, ele vai lá, compra o bercinho, faz o chá de panela, o chá de fralda. A criança não se preocupa com nada. Quando ela chegar, já é egoísta da forma que ela vai nascer, né? Porque ela está contaminada. Tudo que ela precisa vai estar ali esperando ela. Então, Deus, ele criou um universo gigantesco para o homem usufruir, meio que nas coisas naturais seriam que infinito o alcance da alma humana. O homem poderia chegar muito longe em alcance. Não haveria frio, não haveria calor, e não houve por um período de tempo. Não haveria mosquito, não haveria dengue, febre amarela, chicamuia, não sei, né, como é que diz, devo ter pronunciado errado, provavelmente. Nada disso houve quando Deus criou o homem. Só tem uma coisa, irmãos, só tem um pequeno detalhe. Mesmo que Deus tivesse só feito surgir a terra cinza, meio sem, abre aspas aqui, vida, né? Sem toda essa criação, e Deus fizesse aparecer alguns metros quadrados de terra. E isso é importante nós termos essa percepção, irmãos, porque ela define o rumo do nosso caminho com o Senhor. Nós vamos ter muitas teologias sobre a criação do mundo, né? Que não edificam em nada, mas vamos atentar para a criação do homem
que é a joia de Deus. Porque o mundo ele vai queimar. Pouco valor tem para Deus. Deus criou o mundo para o homem, não para si próprio. Deus vivia na eternidade antes de criar o espaço-tempo, com todas as glórias e tudo que existe lá no paraíso, lá no céu, lá no terceiro céu, lugares inacessíveis ao homem hoje, exceto 2 que eu sei agora que eu lembro, foram e voltaram, né? Porque tem quem foi e não voltou mais. Como Paulo e João, eles viram, não conseguiram nem descrever, então eles têm que usar figuras elementares, básicas da Terra para a gente ter uma mínima compreensão, né? Deus não precisa de nada desse rascunho tosco, que é toda essa excelente, gloriosa criação, para si, ou para os anjos, ou para o Senhor Jesus. Tudo isso ele fez para nós. Então, ele disse que tudo isso era bom, nossa alma poderia se alegrar nessas coisas. Mas mesmo que Deus fizesse, só levantasse alguns metros quadrados de terra e apenas uma árvore frutífera, igual o gado, né? Como nós lemos, o alimento dos animais ali seria a grama e dos homens os frutos. Nós não comeríamos carne. Nesse primeiro período da história humana, Adão e Eva não comeram carne. Vai demorar bastante tempo para eles começarem a comer carne. Carne não fazia parte da dieta do ser humano, né? Mas a quantidade de frutas, irmãos, hoje o nosso paladar está tão estragado que as pessoas rejeitam frutas, porque elas estão contaminadas pelo pecado de tal forma que o que Deus diz, e eis que isso é bom, já não é mais bom para as pessoas. Mas até um século atrás, tudo isso era bom. Antes do surgimento da indústria, um pouco mais, 2 séculos na Europa, aqui no Brasil mais recentemente, né? Os índios, até há poucos anos atrás, eles comiam o que era bom, o que Deus disse que era bom, peixe. Eles comiam, porque depois, Gênesis 9, você vai ser bom também para a dieta. Mas a gente está tão estragado que o que Deus disse que é bom, a lua, sentar e olhar a lua. A gente está tão contaminado que a gente vê graça em ficar na frente de um celular, de uma TV. Eu fazendo a minha caminhada ontem, as casas abertas, um telão de 280 mil polegadas, a lua linda, as estrelas lindas, as árvores, cada verde, um verde diferente do outro, mas tudo lá hipnotizado na frente da TV. Isso é muito recente, é para o fim do mundo, irmãos. Mas mesmo que Deus tivesse criado o homem num quadrado de terra e uma única árvore frutífera, ele estava feliz, irmãos. Por quê? Porque Deus preencheu seu coração. Então Adão e Eva estavam numa perfeita paz. Numa perfeita paz. Porque Deus era suficiente para eles. Agora, vamos ler Gênesis capítulo 3. Verso 1. Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não coma da árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, agora a gente atenta para um detalhe aqui. Até esse exato momento, que momento? Da conversa da mulher com a serpente. Ela não havia visto que a fruta era agradável.
Até então, tanto Adão e Eva, eles estavam em perfeita comunhão, em perfeita satisfação. Eles estavam plenos, satisfeitos. Poderia Deus ter lhe dado apenas a árvore do jardim. Nós poderíamos inverter aqui. Nenhuma árvore dessas árvores que existem podereis comer. Se qualquer árvore for um dia do seu fruto comido, certamente morrereis. Só podereis comer da árvore do jardim. Mesmo que a gente venha inverter a ordem de Deus, eles não iriam perceber nenhuma árvore ao seu lado. Era como que se aquelas árvores não existissem. E comer de uma única árvore seria suficiente. Eles estariam plenos. Qualquer uma daquelas árvores seria desejável a partir do momento em que a mulher desse ouvido à serpente. Então não é o casamento, não é os filhos, não é o carro, não é a casa, não é o emprego, nada disso. O que passou a frustrar o homem é dar ouvido à serpente. É dar ouvido a Satanás. Então o homem ele estava pleno de gozo. Ele levantava de manhã sentindo-se o homem mais realizado do mundo. E a mulher levantava de manhã sentindo a mulher mais realizada do mundo. O feminismo não é nada. Qualquer sensação feminista não é nada comparado ao que Eva sentia. E suas filhas sentiriam. E seus filhos sentiriam. Independente se fosse comer só maçã todos os dias, né? Estou só dizendo maçã aqui, tá? Não estou trazendo nenhuma doutrina de que o fruto era maçã ou qualquer outro. Estou só usando ela como exemplo. Era irrelevante ter 200 mil espécies de árvore. Era irrelevante. Se Deus dissesse que só a árvore do conhecimento só a árvore proibida era possível de comer e as outras não, a expressão, a sensação emocional de autossuficiência seria a mesma. Porque eles ouviram a palavra de Deus. E a palavra de Deus alimenta todas as coisas. A palavra de Deus sustenta tudo. Não há nada que a palavra de Deus não sustente. A partir do momento que Eva ouviu a palavra de Satanás, da morte, do pai da mentira, o diabo veio roubar, matar e destruir, a árvore do bem e do mal, acho que é a árvore do bem e do mal, não. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que não podia ser comida. A árvore do bem e do mal se tornou desejável. Até então não era. Claro que, irmãos, atenção aqui, nós já nascemos com os nossos desejos contaminados por causa de Adão e Eva. Nós não nascemos plenos e autossuficientes como Adão e Eva foram criados. Nós já nascemos falhado, né? O nosso chip já está com defeito, já está com vírus de fabricação, já vem de fábrica com defeito, não tem o que fazer. Tipo o notebook, aquele lá. O Amaral sabe o que eu falei agora, né? Então, irmãos, tudo que está ao nosso redor é um engano. Nós temos a palavra de Deus, que sustenta tudo, e nós temos a palavra de Satanás. Quando o Senhor Jesus está no deserto, em Mateus capítulo 4, e ele está pleno ali, autossatisfeito, Satanás, então, convida ele a olhar para o seu externo ali. E ele responde com a palavra de Deus, buscando satisfação na palavra de Deus, que ele próprio é o verbo, João capítulo 1, que se fez carne. Então, tudo que nós encontramos de frustração, que a gente pensa que se eu for o primogênito, eu vou ser realizado, é eu que mereço, eu que tenho o direito, e eu ouço Satanás, porque essa concupiscência que Adão e Eva não tinham, ela já está em nós. Cada um é atraído e enganado pela sua própria cobiça. Adão e Eva não tinham cobiça. Eles não tinham concupiscência, eles não desejavam nada. Se eles acordassem e ficavam se olhando para o sol o dia inteiro, eles iam se sentir as pessoas mais felizes do mundo.
Nós não. Nós nascemos com um vazio que eles nos deram por herança, né? E só quando se cumpre João 3,3, importa nascer de novo, é que esse vazio é preenchido. Só que esse vazio que foi preenchido, Satanás vai disputá-lo. Vai disputar esse vazio, né? Com a sua palavra. Então, não, por mais que a gente pense, porque a gente já nasceu assim contaminado, que é a aquisição disso, se desfazer daquilo que vai nos aliviar, não é. É a palavra de Deus. Então a gente nasce num mundo que Deus criou tudo e disse que era bom. As plantas, os alimentos. Quando no início do meu casamento com a Daiane, eu fazia um gesto, né, na hora de comer. E a Daiane perguntava por que eu fazia aquilo. Aí eu dizia que eu estava apreciando, tendo muito prazer no alimento. Eu estava observando todos os 34, eu acho, né? Não tenho certeza. Dos dentes que eu tenho na boca. Eu estava olhando, eu estava observando cada um deles fazer a sua função. E aquilo me dava um prazer muito grande. São momentos que nós estamos com o Senhor que trupicar faz a gente rir ao invés de ficar bravo. Tudo nos é prazeroso. E só vai deixar de ser prazeroso quando Satanás nos apresentar um fruto e dizer que a gente precisa daquilo ali para ser feliz. Então nasce a concupiscência. E o que é concupiscência? É desejo desenfreado. Todo desejo é bom, foi Deus que criou. Desejo por filhos, por esposa, por marido, por toda a criação. Desejo por comer, por beber, por se vestir, por tudo que Deus criou, todo desejo é bom. Mas esse desejo não pode ser uma concupiscência. Eu olhei, desejei, não posso ter, logo esqueci. Lembra aquilo aí que tu queria... Não estou lembrado, tu passou lá, tu queria comprar. Lembrei. Mas quando aquilo ali fica nos incomodando para resolver, que a gente precisa ter ou se desfazer, virou uma concupiscência, positiva ou negativa, né? Reforço positivo, reforço negativo. Então a gente vai começar a usar subterfúgios para resolver o problema. A gente vai começar a fazer como Jacó. E a gente até, na nossa inteligência, Deus até permite que a gente, entre aspas, resolva, né? Adquira a esposa que quer, o dinheiro que quer, as amizades que quer. Mas, quando comerdes do fruto, o que vai acontecer? Vai morrer. Então, a conta vem, né? Aquela dose de satisfação que Satanás deu, vem a conta. Quando eles comeram aquela fruta, veio um êxtase neles, assim, incalculável. Mas quando eles ouviram a voz de Deus, tudo desmoronou. Então vamos ler Atos 28, o irmão falou, né? Atos 28. Bem pertinho. Atos capítulo de número 28. Atos, capítulo 28, verso 1. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. Sabe, tem uns ditados no mundo que agora, que agora não lembro.
Mas é aquele dia que tu acorda de manhã e tu não deveria ter sido da cama. Às vezes esse dia ele é uma semana, é um mês, um ano. Depende da vida de cada um, né? Mas o irmão foi espancado até quase a morte. Tava lá com dor até o tutano dos ossos lá. Preso, cuspido, mal falado, né? Aí o navio naufraga com fome, morrendo de fome. E agora, para checkmate, uma víbora morde ele. E o que acontece quando as pessoas do mundo veem um irmão nessa situação? A resposta que elas dão vem logo em seguida aqui, né? Verso 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros, sem dúvida, não, essa frase depois nós vamos ter que pincelar ela aqui, passar um canetão bem forte para não esquecer. Sem dúvida, este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não deixa viver. Quem usa essa afirmação, sem dúvida, são os carnais. Ou é o mundo que julga conforme o diabo, né? Ou é os irmãos carnais. Tu pergunta para eles, eles têm certeza. É impressionante. E eles falam assim, olhando dentro do teu olho, assim, ó. A gente fica até, às vezes, constrangido, dado a tamanha certeza que eles têm. Por quê? Porque ou são filhos do diabo, ou voluntariamente se sujeitam ao diabo, né? Não são filhos do diabo, mas se sujeitam voluntariamente, como Adão e Eva voluntariamente se sujeitaram à sugestão de Satanás, né? Então, essas afirmações, assim, ó, sabe, com tanta convicção, denota uma alma arrogante, dona de si, insubordinada, que não se submete a nada e a ninguém a não ser a si mesma. E faz o que Adão fez. Quando a voz de Deus veio até Adão e perguntou, Adão, o que tu fizeste? Adão imediatamente responde, não fui eu. Ele não disse não fui eu, né? Mas de forma velada e mau caráter, ele transfere a culpa para Deus, não para a mulher. Ele transfere a culpa para Deus. Ele diz, a mulher que tu me deste. Então, se tu não tivesse me dado essa mulher, nada disso teria acontecido. E é o que se faz, irmãos, transferência de culpa. E isso pode ser de várias formas. A gente pode agir em autodefesa, transferindo para alguém, ou a gente pode agir em autopiedade, transferindo para nós mesmos. Isso é diferente. Tudo é de Satanás. Autodefesa é de Satanás, autopiedade é de Satanás. Tudo nós estamos nos colocando como servos de Satanás, por mais que pareça bonito, né? Por mais que pareça bonito, pareça de Deus, não é, irmãos. Adão poderia assumir também o erro da mulher. Também estaria errado. Não importa a forma que a gente se voluntarie a fazer a vontade de Satanás, irmãos. Então, essa afirmativa de quem estava ali aquecido na fogueira, sobre aquele que estava lá se esforçando para botar a lenha, para manter todo mundo quente, é comum. É comum entre os nossos irmãos, é comum entre familiares. E qual foi a reação de Paulo? Nenhuma. Quanto a eles, não, vocês não sabem o que vocês estão falando, ele simplesmente chacoalhou a víbora. Vamos continuar até o texto, então, no verso 4 nós demos, né? Sim. Verso 5. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentindo mal algum, mas eles aguardavam que inchasse, ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo, e vendo que nem o mal lhe sobrevinha, mudaram de opinião, dizendo que ele era um Deus. É fácil, né, irmãos? Eu tenho certeza, mas como eu sou Deus, eu mudo de opinião agora. Porque Deus faz o que quer, né? Então, como nós
colocamos em risco, muitas das vezes, a consciência fraca de um irmão, colocamos em risco nossa comunhão com o Senhor, porque a gente simplesmente não fica na palavra de Deus. Então, o Senhor criou todo o mundo, e tudo que há no mundo, todas as belezas, tudo que a gente come, usufrui, tudo que os nossos olhos podem ter prazer ao contemplar, para satisfazer a nossa alma, para dar prazer à nossa alma. Mas somente o que pode nos dar vida, e somente alguém vivo pode usufruir desses prazeres, é a palavra de Deus. Não é uma coisa filosófica, teológica, eu vou agora criar toda uma teologia que Caim é filho da serpente, que... Não, é simplesmente dar ouvidos à palavra de Deus, ou dar ouvidos à palavra de Satanás. É simplesmente isso. Não temos que buscar nenhum conhecimento miraculoso que vai nos ajudar a mudar de ideia. Não, é só ouvirmos a palavra de Deus. Então, nós somos assediados, irmãos. Todos os dias nós somos assediados por aqueles que zombam e desprezam de Deus e têm as suas certezas maravilhosas, né? Aqueles tiros da cartola mágica deles, que não presta para nada, e simplesmente vão mudar de opinião depois, sem afetar em nada as suas vidas. Às vezes, eu vou usar como um exemplo as coisas secundárias aqui da nossa vida, né? Esse tempo eu estava com o celular com um problema, daí deixa aqui que eu arrumo. Não, mas tu tem certeza? Tu tem certeza que tu consegue arrumar? Porque senão eu levo no eletrônico. Quando eu digo que eu tenho certeza, eu vou entregar o celular arrumado para a pessoa. Agora, eu posso dizer que eu acho que vou conseguir arrumar. Daí eu não vou correr o risco de acho. Daí eu vou levar num profissional. Então, você tem certeza? Não, tenho. Encheu o meu celular de vírus. Foi fuçando e me devolveu o celular sem arrumar o problema e ainda encheu o celular de vírus. Mas ele pegou o celular dele e usou normalmente, não houve nenhum dano para ele. Isso é ser servo de Satanás, porque Satanás vem roubar, matar e destruir. Então, eu não posso ter certeza com as coisas dos outros ainda, né? Porque é assim que as pessoas são, irmãos. É assim que nós somos. Então, nós temos que abrir mão de tudo que está relacionado à nossa alma, que é adâmica, que vai sempre culpar alguém, que jamais vai reconhecer. Não era para Adão inocentar a mulher, não era para Adão culpar a mulher, era para Adão ter assumido a sua responsabilidade diante do Senhor. Era para isso que era para Adão ter feito, diante da palavra do Senhor. Então, nós temos um mundo lindo, irmãos, que Deus criou para nós. Satanás criou um mundo paralelo, tecnologia, a indústria, para tirar da nossa alma um prazer mais duradouro, né? Porque esse prazer imediato, ele danifica o nosso cérebro, para que cada vez mais a gente possa ter a compreensão, fazer o julgamento correto, ter o senso crítico adequado. Então, são esses prazeres tecnológicos, a alimentação com toda uma variedade de produtos químicos colocados nos alimentos, tudo para ir destruindo a nossa capacidade de raciocínio e de julgar a palavra de Deus adequadamente. Em Romanos, capítulo número 14, Romanos, capítulo número 13, o apóstolo Paulo vai dizer: rendamos a Deus um culto racional. Racional. Não emocional. As emoções vão sendo moldadas por Deus conforme nós submetemos à razão. Eva tinha razão, que era a palavra de Deus. E ela, em momento algum, se sentiu insatisfeita. Quando Satanás apresentou a sua palavra, o fruto que ela nunca percebeu, não no sentido de não ter visto, mas no sentido emocional, Eva e Adão nunca perceberam emocionalmente aquele fruto. Mas, racionalmente, sim, sabiam que não podia comer. Quando Satanás apresentou aquele fruto com outra razão, as emoções de Adão e Eva foram alteradas.
Então, quando as coisas nos são apresentadas com uma outra razão, nossas emoções são alteradas. E a gente quer restabelecer as nossas emoções. E como que a gente restabelece as nossas emoções? Muito simples, irmãos. Muito simples. Ficando com a palavra de Deus. Então, gradativamente, as nossas emoções vão sendo restabelecidas e a gente olha para aquele fruto e pensa, meu Deus, como é que eu fui sentir atração por uma coisa nojenta, feia dessas aqui? Ui, ainda bem que eu não comi, Senhor. Obrigado, Deus. Agora, quando a gente come do fruto, as nossas emoções alteradas pela palavra de Satanás, e a gente quer restabelecer as nossas emoções, e a gente pode restabelecê-las tomando vida própria, algo que a gente não tem, a nossa vida só está em Deus. Quando a gente toma vida própria, a gente está morto, e aí a gente aceita a sugestão de Satanás e come do fruto para restabelecer as nossas emoções. E óbvio que a gente é dopado por sensações de prazeres, emoções, isso é óbvio, né? Mas depois o peso da morte, ele vem. E ele é devastador, ele é terrível. E Satanás vai oferecer outro fruto, e outro fruto, e outro fruto, para a gente ir anestesiando o peso da morte. E cada vez fica mais difícil de nós voltarmos a restabelecer as nossas emoções, porque cada vez elas vão sendo mais danificadas e cada vez se torna mais difícil de restabelecê-las. E muitas das vezes, quando a gente conseguir, para os que conseguem, restabelecer as suas emoções, observando a palavra, ficando nela, que agora está muito mais difícil, fica consequências. Consequências que não são possíveis de reaver. E sempre vai ficar um espinho na carne latejando ali, porque a gente demorou demais para restabelecer os nossos sentimentos na palavra de Deus. Então a gente já caído, porque a gente já nasceu caído pela deficiência genética que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, ao nascermos de novo, nós somos reconectados em Deus, e nós recebemos essa satisfação de olhar para o fruto proibido. Não sei se está aparecendo na câmera aí. Tá. Estou supondo aqui que é um fruto, né? Então nós olhamos para o fruto proibido quando nós nascemos de novo, e ele não nos é agradável. E tudo que Deus criou nos é bom. Pessoas, Deus criou pessoas. Natureza, os alimentos, a gente é desintoxicado, a gente volta a ter prazer nas coisas boas. Então a gente vê o fruto quando? Quando a gente passa por ele sem querer. E ele não nos é atraente. Mas num dado momento, Satanás fala conosco. E aí aquele fruto, ele é atraente, ele é muito atraente, e as nossas emoções, elas se desequilibram. Por isso que nós devemos render, o seu irmão achar aí, acho que está Romanos capítulo 13, rendamos a Deus um culto racional. Eu vou ler esse versículo para finalizar. É Romanos capítulo número 13. 12:1. 12:1? O irmão falou 12:1? Eu tenho 12:1 e 2. Ah, tá. Romanos 12. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa e agradável vontade de Deus. Não lembrava da plenitude desse versículo aqui, desses dois, mas são mais impactantes do que eu pensei. Então nós temos o fruto proibido aqui, irmãos. E às vezes o Satanás começa a falar no nosso ouvido, usar pessoas para dizer que a cobra está picando, que a gente merece morrer mesmo, ou qualquer outra coisa, ou o fruto é atraente, desejável, e Satanás consegue desestabilizar as nossas emoções. E agora a gente quer desesperadamente comer desse fruto aqui. Está aparecendo aí, né? Então, o que diz o verso 1? Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do nosso Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo.
santo e agradável a Deus. Então eu devo sacrificar essas emoções. Como? Não emocionalmente. Não buscando uma alternativa, que nem existe, que nem nos é dada alternativa, de nos satisfazer nesse fruto para aliviar nossas emoções. Antes, racionalmente, ouvindo a palavra de Deus, e ela está no nosso raciocínio, na nossa razão, nós sacrificar as nossas emoções. E sacrificando as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa carne, que agora, porque ouviu Satanás, ele nos alcança pelas concupiscências da nossa carne, tornou muito desejável aquele fruto, mas nós sacrificamos de forma racional. Não, não vou comer. Não vou brigar, não vou discutir, não vou xingar, não vou ceder onde eu não devo e não vou antecipar o que eu não posso. Vou ficar com o que a palavra diz. E não com os meus julgamentos naturais, não com o que me está sendo apresentado. E aí o que diz o verso 2? E não sedes conformados com o mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Então, nós ficando na palavra, se Adão tivesse ficado na palavra, se Eva tivesse ficado na palavra, no outro dia Eva ia olhar para aquele fruto e dizer assim, ó, nossa, como é que eu senti atração para essa coisa horrível aqui? Porque nunca foi desejável para Eva, aquele fruto. Nunca aquele fruto lhe foi agradável. Passou a ser agradável quando Satanás falou com Eva. Então ela ia olhar para aquele fruto, nossa, ainda bem que eu não comia, ia botar minha vida fora por causa da coisa feia dessa aqui. Mas quando nos é atraente, quando Satanás atrai os nossos desejos, parece bom, parece ser agradável. Mas se nós ficarmos com o nosso culto racional a Deus e ficarmos na palavra, ele vai restabelecer, vai tornar agradável. A gente vai experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. A gente vai ter essa experiência, não vai ser algo teórico, algo no cérebro. Primeiro é no raciocínio, primeiro é no cérebro. Eu digo não. Eu digo não, não ao que estão falando de mim, não ao que estão dizendo a meu respeito, não ao que eu não consigo alcançar, não ao que me parece ser bom, mas eu sei racionalmente que não é. Eu digo não. Depois que eu disser não, eu vou experimentar. Não vai ser mais só no raciocínio, vai ser no sentimento também. Eu vou experimentar uma emoção muito maior e melhor do que aquela que eu experimentaria comendo do fruto proibido. Era isso, irmãos, que o Senhor me trouxe e acredito que foi muito bom, falou muito conosco. Amém. Vou encerrar aqui a gravação, então, irmão. Amém. Pronto.